Isaías 65, versículo 2. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. E versículo 11. Mas para vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Mais uma vez, o Senhor Deus mostra sua fidelidade para com o seu povo de Israel, chamando e clamando para que eles reconsiderassem os seus caminhos. Aqui, mais uma vez, o Senhor vai dizer que o seu povo se tornou um povo rebelde e obstinado em seguir os seus próprios pensamentos. Então eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus achismos, eu tenho os meus valores e eu sigo a eles. E é interessante esse versículo 11, quando a Bíblia vai mencionar esse nome dessa deusa e desse deus, a deusa Fortuna e o Deus Destino. E o Senhor Deus vai falar assim, olha, quando o meu povo começa a seguir os seus próprios pensamentos, ele começa a servir não a mim, que tenho os meus pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos, são perfeitos, a minha vontade é agradável. Quando você deseja seguir os seus próprios pensamentos, você começa a servir a deusa Fortuna e ao Deus Destino. É interessante que na mitologia romana, a deusa Fortuna, ela é representada por uma mulher que está ao seu redor um timão, né, do timoneiro ali do navio, que dirige o navio, e ela está com seus olhos vendados. Então é como se na própria mitologia dissesse que a deusa Fortuna, que significa isso, né, significa sorte, então uma coisa ocasional, ela poderia oferecer para a pessoa uma boa fortuna ou não. Então a pessoa poderia ser abençoada com a sorte de alcançar as coisas que ela quer, ou com o azar de não conseguir. E ela tem seus olhos vedados como uma representação, que ela não faz acepção de pessoas. É uma coisa aleatória. Algumas pessoas vão ter sorte, outras pessoas vão ter azar nessa condução da sua vida, que é a figura do timão. E isso nos levará a um destino. E nós confiamos que esse Deus Destino nos levará para o caminho que nós queremos que Ele nos leve. O Senhor Deus, Jeová, fala assim, não faça isso. Não há fortuna e não há destino, há um só Deus, há um só Senhor. E Ele deixa isso muito claro nas Escrituras. O Senhor é aquele que chama todas as estrelas, bilhões de bilhares de estrelas, chama todas elas pelo seu nome. O Senhor Deus conhece cada um de nós e não apenas nos conhece, Ele sabe cada organismo e cada coisa que nós temos, ao ponto do Senhor Jesus dizer que o Senhor Deus e Pai sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça. E não somente isso, Ele é soberano e Ele governa todas as coisas. O Senhor Jesus também diz que nenhum pássaro, nenhuma ave cai do céu sem o consentimento do Pai. Davi, escrevendo no Salmo 139, no versículo 16, ele vai dizer que ele, antes de nascer, antes mesmo que houvesse vida, toda a sua história já estava escrita nos livros. Todos os seus dias já estavam escritos e determinados por Deus. Quem que nós cremos? Quem que nós servimos? Será que a nossa vida está jogada numa situação aleatória? Será que a nossa vida está assim, nós estamos aqui cruzando o dedo para ver se não vamos ter sorte ou azar? Nesses dias de pandemia, em que vemos que algumas pessoas estão morrendo e que X% das pessoas poderão agravar na sua doença e Y% das pessoas vão morrer, será que nós ficamos preocupados? Será que eu sou uma delas? Será que eu vou escapar da pandemia? Será que eu morrerei com coronavírus? É claro que essas coisas nos preocupam, mas ao contrário do incrédulo, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós temos que crer e a nossa paz vem da fé, de que Deus governa a nossa vida, que Deus está à nossa frente. Nós não estamos, ao contrário daqueles que não conhecem o Senhor Deus, achando que a vida ela é uma fortuna ou um destino aleatório. Eu quero fazer alguma coisa e tomara que as coisas deem certo. O Senhor Deus tem nos convidado a descansar plenamente nele e descansar que Ele tem o melhor para nós.
Mas qual era o problema de Israel e qual provavelmente é o nosso problema? Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu tenho esses desafios. É que em muitas situações eu temo que os pensamentos de Deus não coincidam com os meus pensamentos. E eu fico com medo de confiar plenamente em Deus, porque eu fico com medo de que Deus então me dê um destino diferente do que eu quero para mim. Tiago, quando ele vai comentar sobre esse assunto, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele vai dizer para os seus leitores isso. Ele vai dizer, olha, que você jamais diga, olha, amanhã farei isso, depois da manhã farei aquilo, eu irei para tal cidade, eu farei essa negociação, vou ganhar dinheiro com isso, vou planejar a minha vida. Tiago vai falar, não faça isso, a sua vida é como a neblina, você não tem poder sobre nada, você não consegue mudar, nem definir e estabelecer o futuro. Diga sempre, se Deus quiser, farei isto ou aquilo. Porque essa vontade nossa de estabelecer os nossos pensamentos, Tiago vai chamar de arrogantes pretensões. E toda pretensão como essa é uma jactância maligna. Ele é um orgulho maligno. Ele brota de um coração idólatra. Idólatra quem? Idólatra a deusa fortuna e ao deus destino. Quando eu paro de confiar meu futuro a Deus, eu passo a confiar meu futuro à fortuna e ao destino. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar certo os meus planos. Vamos ver se vai dar certo os meus sonhos. O Senhor, Deus Yahvé, Ele fala, não faça isso. Todas as coisas estão na minha mão. Aprenda a confiar em mim. Entregue-se a mim. Descanse em mim. Encontre em mim paz. E o nosso desafio é entender que o Senhor não nos tem prometido uma vida tranquila no presente. Isso é muito importante. No mundo passais por aflições. Tiago também, no capítulo 1 da sua carta, ele vai dizer, olha, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Paulo, em Romanos 5, também começa o capítulo dizendo a mesma coisa. Nós sabemos que as tribulações, as provações produzem perseverança, e essa perseverança vai sendo produzida em nós amor, fé, vai produzindo em nós esperança. Pedro, ele começa a sua carta também dizendo para nós que no presente, se necessário, nós seremos contristados por várias provações. No capítulo 4, Pedro vai dizer, versículo 1, que da mesma forma que o Senhor Jesus sofreu na carne, nós precisamos nos armar do mesmo pensamento. E no final do livro, capítulo 5, versículo 10, Pedro vai dizer que o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Nosso desafio, irmãos, é que nós temos medo do tempo presente, nós temos medo que coisas ruins aconteçam conosco. E quando nós focamos muito para o presente, quando nós confiamos muito na deusa fortuna e no deus destino, nós nos lançamos a uma vida muito instável, porque não conseguimos garantir nada. Eu não consigo falar o que acontecerá comigo amanhã, ou daqui a 2, 3 horas. A nossa vida é como neblina, nossa vida ela é passageira, somos frágeis. Nós não escolhemos o dia que nascemos e nós não vamos conseguir também determinar a nossa morte. E quando nós percebemos que nós entramos nesse mundo sem escolher e vamos sair deles também sem nossa opção, então nós concluímos que há forças muito maiores do que nós. Mas há uma força maior do que qualquer outra, e essa força está numa pessoa, que é o Senhor Deus, que tem nos prometido vida em abundância e nos tem prometido vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aprendamos a confiar em Deus. Aprendamos a colocar e depositar diante dele nosso destino. Nós não servimos o acaso. Nós não lançamos a nossa vida na sorte. Nós não acreditamos em sorte ou azar, nós não acreditamos em coincidências. Nós cremos num Deus que também é o nosso Pai, que nos ama ao ponto de ter dado o seu único Filho para nos salvar. Alguém já disse isso. O final da história do cristão é um final de história cheia de paz, cheia de glória e cheia de gozo. Se ainda não temos experimentado isso plenamente, é porque ainda não chegamos no final da nossa história. Apocalipse, capítulo 7, versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.